Quero que saudá-lo e saudar também a sua iniciativa de ter proposto essa sessão. Quero saudar aqui muito nosso ministro Antônio Simões, que tem feito um grande trabalho na área do Mercosul, da região sul do mundo. Saudar também aqui nosso embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um grande amigo. Tivemos a oportunidade de convivermos em Itaipu. Quero fazer uma saudação especial a vários prefeitos do Paraná que estão acompanhando essa sessão aqui, com os quais tenho reunião. E para o Paraná, o assunto Mercosul é de extrema importância. E é com muita satisfação que eu, como uma das paranaenses, uma das representantes do Estado do Paraná, participo, logo em minha primeira legislatura nesta casa, embaixador, de uma sessão tão especial quanto esta, que comemora os 20 anos do Mercado Comum do Sul. Nós, paranaenses, vivenciamos intensamente, desde sempre, as questões fronteiriças com nossos vizinhos sul-americanos. Fazemos divisa com 2 dos países membros do Mercosul, Paraguai e Argentina. E a cidade paranaense de Foz do Iguaçu, uma das mais importantes do estado e um dos principais pontos turísticos do país, está encravada exatamente na denominada Tríplice Fronteira entre o Brasil e esses 2 países. Desse modo, senhor presidente, o Mercosul simbolizou o ápice de um processo de integração entre o Brasil e seus vizinhos, que, embora viesse sendo ensaiado há séculos, só encontrou sua efetiva materialidade com a assinatura na capital paraguaia do Tratado de Assunção no dia 26 de março de 1991. 3 anos e meio depois, em dezembro de 94, aprovava-se o Protocolo de Ouro Preto, que tornava o Mercosul uma personalidade jurídica de fato. Dias depois, em 1º de janeiro de 95, o Mercosul se tornaria uma união aduaneira e uma série de instrumentos comerciais passaram a ser utilizados por todos os países do bloco. A partir de então, começaram a ser costurados acordos comerciais e de cooperação intrabloco e entre o Mercosul e o resto do mundo. As instituições do bloco começaram a ser criadas, caso, por exemplo, do Parlamento do Mercosul, que foi criado em 2005 e que realizou sua primeira sessão em 2007. Novos atores chegaram ao cenário entre 96 e 2004. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador foram aceitos como Estados associados e a Venezuela está em vias de ser aceita como membro pleno. Essa integração da maioria dos países da América do Sul em torno do Mercosul me leva a um dos pontos que eu gostaria de destacar no meu pronunciamento. Para além da evidente importância econômica do Mercosul, que tenho certeza será tratada e já foi aqui em vários pronunciamentos dessa sessão, quero ressaltar o papel crucial do Mercosul enquanto fator de união das nações sul-americanas. O Mercosul, senhor presidente, transformou profundamente nossa percepção de como devemos nos relacionar com nossos vizinhos. Nosso olhar, que era voltado para o norte, na direção dos Estados Unidos, e para o nordeste, na direção da Europa, agora se volta primordialmente para o nosso lado. Não encaramos mais a Argentina, Paraguai, Uruguai e os demais países do continente como competidores pela atenção dos norte-americanos e dos europeus. Agora, nós os consideramos parceiros, nações irmãs, com as quais fortificamos nossos laços de amizade e estabelecemos parcerias que, aos olhos do mundo, transmitem uma imagem de solidez e de unidade de propósito que só tem a nos beneficiar. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqui os embaixadores, ministros presentes, tenho grande expectativa de que no futuro o Mercosul consiga reunir todos os países da América do Sul, ou pelo menos a maioria deles, mas é fundamental reconhecer a extraordinária iniciativa dos seus 4 membros fundadores: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Para a efetiva e almejada ampliação do grupo, não podemos ignorar a necessidade de redução das assimetrias no âmbito dos 4 países que criaram o bloco. Trata-se de tema delicado na medida em que, nesse contexto, o Brasil figura como uma nação mais rica
e desenvolvida. E, infelizmente, para alguns, a ideia de promover o desenvolvimento econômico e social de países vizinhos atenta contra os interesses nacionais. Chego ao segundo ponto de destaque nesse pronunciamento, ao utilizar-me das relações existentes entre Brasil e Paraguai, para ilustrar meu posicionamento sobre a importância da redução de diferenças entre nossas nações. Defendo claramente o estabelecimento de procedimentos de cooperação entre os países como forma de induzir o crescimento da economia do Paraguai e, por consequência, ampliar o bem-estar entre nossas sociedades. O estado do Paraná possui a faixa de fronteira mais populosa do nosso país. E não poderia eu ignorar o conjunto de variáveis que essa situação geopolítica produz no cotidiano da nossa sociedade e, mais especificamente, naqueles municípios próximos ao Paraguai e Argentina. Concentro-me nesta oportunidade no Paraguai, justamente por entender que este país merece da nossa parte ainda mais atenção, porque entendo que é preciso crescer com os vizinhos, gerando sinergia. No caso paraguaio, há ainda um componente extra. Afinal, trata-se da segunda maior população de brasileiros residentes fora do nosso país, cerca de 300 mil pessoas, atrás apenas dos residentes nos Estados Unidos. Ou seja, se não bastasse simplesmente promover o crescimento harmônico das economias do bloco, neste caso específico, quando o Brasil incentiva o desenvolvimento paraguaio, atende a muitos brasileiros que lá residem. É sempre bom lembrar que grande parte dos imigrantes brasileiros em solo paraguaio decorre da inundação promovida em terras antes agricultáveis do território paranaense quando da construção da Itaipu, a nossa binacional hidrelétrica. Naquela ocasião, era mais atrativo aos produtores rurais brasileiros adquirirem terras no Paraguai do que em meu estado. Tenho segurança em afirmar que a maioria dos brasileiros e brasileiras tem orgulho da usina binacional de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em operação. Um exemplo concreto de integração, um empreendimento gestado, construído e gerenciado por dois países que beneficia a nossa economia, mas também nossas políticas sociais, do qual o embaixador Antônio Simões é um grande conhecedor porque é conselheiro dessa empresa. E é por isso que chamo a atenção de todos para refletirmos sobre a importância de projeto que tramita no Congresso Nacional e que julgo um dos mais importantes da política externa brasileira e que temos que analisar com muito carinho. E por estar no âmbito do Mercosul é que eu quero tratar nessa sessão. Trata-se do acordo de notas reversais referentes à cessão de energia de Itaipu, assinado entre o Brasil e o Paraguai e cujo objetivo é basicamente corrigir e adequar os valores pagos pelo Brasil pela energia comprada dos paraguaios. Esse acordo vai à votação na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Muito se fala que o Brasil aportou mais recursos na construção da Itaipu, ou que acordos assinados não podem ser alterados. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que sem a participação do Paraguai, senadora Ana Amélia, a usina não existiria, pelo menos não naquela posição estratégica. Estamos falando de uma área hidrográfica na faixa de fronteira, e daí desde sempre a necessidade da binacionalidade da hidrelétrica de Itaipu. E trabalhar em conjunto requer concessão, requer mediação para que possamos avançar. Voltando às notas reversais, senhoras e senhores senadores, cumpre ressaltar que nas negociações com o Paraguai, o governo brasileiro não alterou o Tratado de Itaipu. Ele continuará vigente em toda a sistemática de funcionamento, inclusive a que obriga aquele país a vender em sua integralidade o excesso de energia produzido em Itaipu para nós brasileiros até o ano de 2023. Apenas foram corrigidos os valores pagos nessa operação. É importante salientar que o aumento acordado representa muito para as contas paraguaias, inclusive porque, com este incremento, serão promovidos investimentos em ações sociais e infraestrutura, o que certamente produzirão efeitos positivos na região fronteiriça brasileira e para os brasileiros que moram no Paraguai.
E, pelo nosso lado, não representa peso substancial nas nossas contas, e mesmo nas contas de luz dos cidadãos brasileiros. Por isso, eu reafirmo que as assimetrias devem ser reduzidas, até porque, como representante do Paraná, sei exatamente das pressões que a situação de pobreza do lado de lá da fronteira produzem em municípios como de Foz do Iguaçu, por exemplo, impactando, e tantos outros, impactando fortemente o setor de saúde e, sobretudo, de segurança nessas localidades. E assim espero que possamos realmente superar as dificuldades e poder apoiar o crescimento desse país irmão, sabendo que o futuro do bloco depende em grande parte do desenvolvimento de todos os seus membros. É preciso dimensionar também os termos geopolíticos do Tratado do Mercosul, somado às nossas riquezas naturais e energéticas, nossa capacidade de produção de alimento e de manufatura, nossas reservas minerais, e tudo isso nos habilita como protagonistas de qualquer debate de nível global. O mercado comum fatalmente se tornará uma realidade. Agora, precisamos fortalecer o Mercosul enquanto instituição, celebrar novos e melhores acordos e comemorar as conquistas acumuladas, que são as nossas principais atribuições no presente. Parabéns, senhor presidente, pela iniciativa, parabéns ao Mercosul, e quero aqui aproveitar para parabenizar o Itamaraty e sua condução da política externa brasileira, que defende os interesses nacionais com firmeza, mas exercita o respeito e a solidariedade entre os povos. E eu não tenho dúvidas que os avanços mais recentes que tivemos no âmbito do Mercosul são resultados exatamente dessa política. Muito obrigada, senhor presidente.